A paz do Senhor a todos os amados irmãos, boa noite. Amados, passando por aqui para deixar uma breve reflexão. Quero falar um pouquinho hoje sobre Ana e Penina, as duas esposas de Eucana. Essa história é uma história muito forte, uma palavra tremenda que vem nos ajudar nesses momentos que nós passamos com os nossos problemas, com a nossa vida, enfim. Essa história real, essa história que aconteceu, é uma história muito forte, uma história que vem nos trazer muitas lições. Como uma mulher virtuosa, prudente se comporta e como uma outra rixosa se comporta. Então, já por aí, nós podemos nos enquadrar ou com Ana, nos parecer com Ana, ou com Penina. Eu espero que todas nós possamos nos parecer com Ana. Eu espero que todas nós possamos agir como Ana, mulher virtuosa, mulher prudente, temente ao Senhor, buscava a presença do Senhor em meio a tantas dificuldades, tantas humilhações. Ana buscava a presença do Senhor. E eu fiquei imaginando quão difícil era para Ana, porque Ana não se encontrava com Penina assim uma vez ou outra, não. Elas moravam na mesma casa. E apesar do esposo dela, Eucana, sempre estar ali, dizendo que amava muito ela, sempre está cuidando dela, sempre está colocando ela em primeiro lugar ali na relação, ela era constantemente humilhada. Quantas de nós são humilhadas todos os dias? E muitas vezes nós revidamos com palavras, com discussões, né? Com raiva, com gritos. Muitas vezes nós agimos assim. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda que esse posicionamento contrário não vai trazer a vitória para nós. O que vai trazer a vitória para nós é fazer o que Ana fez. Orar e chorar aos pés do Senhor. Ana nos mostra que não foi fácil. Ana nos mostra que a vida dela não era fácil, porque constantemente, como está escrito na palavra, Penina a afrontava com palavras e com os seus filhos, que ela gerava sempre. Enquanto Penina gerava, Ana se humilhava na presença do Senhor. E muitas vezes o Senhor usa uma situação não para nos matar, não para nos ferir, não. O Senhor usa uma situação para nos despertar em oração, em busca, em intimidade com Ele. Tem certas situações, amados, que só a dor pode nos despertar. Tem certas situações que só a humilhação nos desperta. Só o choro nos desperta. E era isso que estava acontecendo com Ana. Ela era humilhada, ela sofria várias situações que a deixava triste, angustiada. O Senhor usa pessoas, sim. O Senhor usa pessoas para nos maltratar, para nos ferir, para nos humilhar,
mas que com essa atitude nós venhamos a nos despertar. Com essas atitudes da pessoa contra nós, contra a nossa vida, é o momento que o Senhor usa para despertar cada um de nós, tanto o homem quanto a mulher. Aqui eu estou falando de Ana e de Penina, mas o Senhor usa situações para despertar cada um de nós. O Senhor tem os meios de trabalhar. E essa história não é uma história que Ana simplesmente foi ali, chorou, orou e o milagre aconteceu. Não. Essa história aconteceu e durou muito tempo. Porque entre uma gravidez e outra de Penina, a Ana estava sofrendo. E quanto tempo dura uma gravidez? 9 meses. Quantos filhos Penina teve? Então aí, se nós formos contar 1 ano de sofrimento, já é muito. Mas não foi só 1 ano. Foi muitos anos nesse sofrimento. Foi muitos anos que Ana sofreu ali, essa situação. E como eu disse no começo do vídeo, Ana não se encontrava com Penina assim uma vez ou outra, não. Elas moravam no mesmo lugar, na mesma casa, dividiam o mesmo esposo. Então, olha que situação difícil, amados. Olha que situação difícil. Mas por mais essa história vem nos dizer que por mais difícil que seja a situação, está tudo sob o controle do Senhor. As nossas vidas estão sobre o controle do Senhor, estão nas mãos do Senhor. Nós não podemos olhar para o tempo, nós não podemos olhar para a humilhação, para os problemas, para as dificuldades. Não, nós não podemos olhar, muito menos focar nessas situações adversas que a gente está passando e que vai continuar passando. Porque os problemas, eles vêm e eles vão, mas eles sempre vão vir. Eles sempre vão existir. Isto é uma realidade que todos nós temos que entender e aceitar. Agora, a maneira que a gente vai se portar diante do problema é aí que está a diferença. Ana, na palavra do Senhor, nós não vemos Ana discutindo com Penina. Nós não vemos Ana discutindo com seu esposo. Nós vemos sim uma mulher sofrida, uma mulher que está sentindo uma dor terrível na alma por dentro. E aí ela aproveita e se derrama na presença do Senhor, em súplicas, em oração, em clamores. Ela se derrama na presença do Senhor. Nós vemos uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que tem muito a nos ensinar. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, é tão valiosa para nós, para todos nós. Nós aprendemos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós podemos aprender muito com Ana. O posicionamento de uma mulher sábia, uma mulher que tem intimidade com o Senhor. Como que nós devemos nos posicionar? Como Ana. Ana é um exemplo para nós. Ana é uma mulher que mesmo com tantos problemas, tantas humilhações, só abria sua boca para glorificar, exaltar o nome do Senhor, para chorar nos pés do Senhor, para clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Abre a minha madre. Esse era o problema de Ana. Ela queria ser mãe. Ela buscava isso.
E ela conversava com aquele que pode resolver o problema dela e o nosso. É aí que nós temos que pensar, amados. Não vamos para A nem para B. Vamos para os pés do Senhor. Vamos falar com aquele que pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, curar as nossas feridas, cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Tantos estão perdendo tempo falando com um, com outro, expondo a sua vida. Não exponha a sua vida, amados. Não exponha a sua vida. Faça como Ana. Vá ao templo, vá ao teu quarto. O Senhor já deixou a coordenada certinha do que nós devemos fazer. Vá até o teu quarto, feche a porta, mas também vá ao templo. Se derrame na presença do Senhor também lá. Não importa se as pessoas vão olhar para você, vão confundir você com um que está falando coisas sem noção, com um que está bêbado, como Eli confundiu Ana, né? Dizendo que ela estava bêbada. Não importa. O que importa é que você fale com o Senhor. Não exponha a sua vida. Guarde a sua vida na presença do Senhor, meus amados. Vamos guardar a nossa intimidade para o Senhor. Vamos guardar os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Vamos expor os nossos problemas para o Senhor. Vamos fazer como Ana fez. Não vamos fazer escândalo. Não vamos brigar, não vamos xingar. Vamos nos calar para o mundo e abrir o nosso coração, a nossa alma para o Senhor. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabia que usando Penina contra Ana, ela ia se despertar em oração, em súplica. O Senhor sabia que quanto mais Penina enfrentava Ana, humilhava Ana, ela ia se despertar. Porque as afrontas, as humilhações, tudo de mal que Penina fez contra Ana, não impediu Ana de ir até o templo, não impediu Ana de adorar ao Senhor. Nada pode nos impedir de adorar o Senhor, amados. Nada. Nós temos que adorar o Senhor nos dias maus. Mais ainda, nós temos que glorificar o Senhor nos dias maus, envergonhar Satanás. Porque por mais difícil que fosse a vida de Ana ali, com as afrontas e humilhações de Penina, ela sempre estava pronta para ir até o templo, falar com o Senhor. Mais um dia eu vou até o Senhor falar com Ele. Aí eu passava os anos, eu vou novamente falar com o Senhor. A minha bênção não chegou, mas eu vou continuar falando com o Senhor. Eu vou buscar a presença do Senhor. Dizer que é fácil, não é fácil. Dizer que é fácil você ir machucada, você ir com afrontas, com humilhação, não é fácil. Eu creio que para Ana era muito difícil. Eu creio que para muitos é muito difícil, mas é necessário, amados, é necessário. Mesmo que você
esteja aí, se sentindo humilhada, se sentindo maltratada, sem forças nenhuma para ir à casa do Senhor e nem mesmo entrar no teu quarto, você precisa ir. Se arrastando, mas você precisa ir. Sofrendo, mas você precisa ir. Nós precisamos ir na presença do Senhor. E quando nós vamos à presença do Senhor, nós não estamos perdendo tempo. O nosso tempo não é perdido. Quando nós vamos diante do Senhor e diante dele não conseguimos falar nada, só chorar, o nosso tempo também não é perdido. Porque o Senhor recebe-nos com amor, o Senhor recebe as nossas lágrimas como pedras preciosas diante dele, porque aquele choro é para o Pai. Aquele choro é para o nosso Pai que está no céu, aquele que nos entende, aquele que sabe a dor da nossa alma, aquele que sabe que nós precisamos e somos dependentes dele. Na nossa vida sempre haverá peninas, mas nós somos Ana, nós somos Anas. Quantas Anas estão sofrendo agora, neste momento? Não vamos combater Penina, não vamos brigar com Penina. O Senhor também cuida de Peninas. O Senhor também vai ter um encontro com Peninas. Mas enquanto nós não recebemos a nossa bênção, nós não vamos discutir, nós não vamos alterar a voz, nós não vamos pecar contra o Senhor. Nós vamos orar, nós vamos na presença do Senhor. Porque nada, amados, nada pode impedir um adorador. Nada pode nos impedir de adorar o Senhor. Na nossa angústia, na nossa dor, nas nossas dificuldades, nada pode nos impedir. Então, se você estiver aí nessa situação, lembre-se, o Senhor tem meios de trabalhar, o Senhor tem meios de nos despertar. E se o meio que o Senhor usa é a dor, amém. É a humilhação, amém. É a tristeza, é a angústia, amém. Porque tudo que vem do Senhor é para nos ajudar, é para nos fortalecer, é para nos pôr de pé, porque o Senhor não nos dá nada, absolutamente nada ruim. Tudo que vem do Senhor é bom, tudo. Então, seja lá o que for que está te afligindo, que está te machucando, mas está fazendo você orar mais, buscar mais, glorificar mais, então amém. Amém. Vamos olhar por esse lado. Vamos fazer como Ana fez. Quando vier uma afronta, quando vier uma situação para nos magoar, quando vier uma situação para nos tirar o foco do que nós estamos pedindo, da nossa bênção, nós temos que entender que é o Senhor trabalhando. Está na palavra do Senhor. Por tudo dai graças a Deus. E nós sabemos, amados, que o deserto não é para sempre.
Deserto não mata crente. Deserto fortalece o crente. Deserto nos fortalece. Então, que nessa noite você seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor alcance cada um de nós, que nós possamos permanecer firmes na doce presença do Espírito Santo de Deus. Que haja paz, que haja cura, que haja fortalecimento da parte de Cristo Jesus para a vida de todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe meus amados irmãos e até um próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.